Bom dia, bom dia! Essa é a nossa quinta videodica. Eu vou falar de estrangeiros no Brasil, expansão territorial e tratados. Destaquei 3 estrangeiros importantes para a história do Brasil. Os primeiros que eu destaquei foram os ingleses. Eles realizavam saques de variados produtos, e revendiam esses produtos na Europa. Eram conhecidos como piratas e corsários. O segundo que eu dei destaque foram os franceses. Os franceses, eles eram calvinistas, da religião calvinista, e eles vieram fugidos das perseguições religiosas que os reis católicos da França faziam. Outro nome para esses franceses foram huguenotes. O que eles faziam? Eles contrabandeavam o pau-brasil desde 1504. E 2 invasões de destaque aqui no Brasil foram uma em 1555, no atual Rio de Janeiro, onde eles fundaram a França Antártica. Essa França Antártica que vai resistir durante 12 anos aos ataques portugueses. E em 1612 eles fundam a França Equinocial no Maranhão. Os objetivos eram o pau-brasil e o roubo de navios, os galeões espanhóis no Mar do Caribe. Por fim, eu dei destaque ao terceiro grupo de estrangeiros aqui no Brasil, que será os holandeses. Esses holandeses também eram chamados de flamengos, e eles tiveram 2 momentos, um ao lado de Portugal, amiga de Portugal, e o segundo, inimiga de Portugal. Mas eu vou explicar isso com a União Ibérica, tá? Por isso eu dei destaque para ela nessa videodica. A União Ibérica vai de 1580 a 1640 e ela era a União das Coroas Ibéricas. O que era isso? A união de Portugal com Espanha. Quando eles assinam, firmam essa União Ibérica, Portugal e todas as suas colônias passaram a pertencer ao Império Espanhol. Por que eu dei destaque para a União Ibérica? Acontecia o seguinte: antes da União Ibérica, quando a Holanda ainda era amiga de Portugal, aconteceu que Holanda e Bélgica formavam os Países Baixos e faziam parte do Império Espanhol. Essa região, dos Países Baixos, ela vai alcançar forte desenvolvimento e vai ter uma maior liberdade, e vai gostar de ter essa liberdade. Aí ela vai entrar em choque com Espanha, mais precisamente aí com o rei Filipe II, que vai assumir o trono espanhol e vai aumentar o seu poder absolutista sobre esses Países Baixos, ou seja, Holanda e Bélgica. Só que eles não vão mais aceitar, Holanda e Bélgica não vão mais querer esta pressão absolutista e vão querer a sua independência, o que Espanha vai dizer não. Por isso vai haver uma guerra, vai haver este embate para conseguir a independência. E o rei Filipe II vai ordenar, as ordenações filipinas, que vai proibir o comércio com o Brasil e a Holanda. Não vai mais existir essa amizade do Brasil, de Portugal, com a Holanda. Antes, a Holanda lucrava com o refino e o comércio do açúcar. Agora, com as ordenações filipinas, não vai mais ter este negócio. Portanto, a única saída holandesa pós-União Ibérica será a invasão aqui no Brasil. Em 1621, ela cria a Companhia das Índias Ocidentais. E dentre os vários problemas que a gente pode destacar, há a insurreição pernambucana, que vai de 1645 a 1654, que era uma luta de senhores de engenho contra a exploração e o aumento dos impostos realizados por essa companhia. Por fim, acontece em 1661 a Paz de Haia,
onde Portugal vai indenizar a Holanda com 4 milhões de cruzados, além da ilha de Ceilão. Bom, vamos passar ao segundo tópico, que será a expansão territorial. O que a gente pode falar da expansão territorial? Com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, que eu destaquei aqui embaixo, de 1494, este Tratado de Tordesilhas ele vai deixar de existir com a União Ibérica, portanto, até 1640. E com o fim do Tratado de Tordesilhas, vai permitir uma maior liberdade para explorar o território para dentro do território. Aqui está o Oceano Atlântico e o início da exploração do território brasileiro. Portanto, essas áreas aqui, elas não tinham sido exploradas, ou pelo menos não com o seu devido valor. Portanto, com o fim do Tratado de Tordesilhas, a gente pôde expandir o território. Através do quê? Bom, o destaque principal será a pecuária, sem dúvida, o gado bovino, né, indo em direção ao interior. Fortes militares serão fundados, drogas do sertão, um exemplo é o Guaraná. Bandeiras, né, os bandeirantes, também vão ser de extrema importância para essa expansão territorial. Eles vão, inclusive, descobrir o ouro. E também as fundações das missões jesuíticas. Para terminar, com essa expansão territorial, vieram novos tratados, tá? Tratados importantes. Mas a gente vai dar destaque a esses tratados aqui, ó. E pode prestar atenção no seguinte, as datas já são posteriores à União Ibérica, portanto, a União Ibérica vai até 1640. Esse tratado aqui é posterior. Eu dei destaque, tá, a esses tratados aqui. Em 1713, a gente teve o Tratado de Utrecht, tá? Esse Tratado de Utrecht dizia o quê? O rio Oiapoque como limite entre a Guiana Francesa e o Brasil. Em 1715, houve um novo tratado, também chamado de Tratado de Utrecht. Espanha reconhece a soberania portuguesa na colônia de Sacramento. Em 1750, dão um destaque maior para o Tratado de Madrid. Este Tratado de Madrid anula novamente o Tratado de Tordesilhas e ele vai se basear no Utiposidetes e também na permuta dos povos, ou seja, Portugal ficaria com os 7 povos das missões e Espanha ficaria com a colônia de Sacramento. Aqui eu dei destaque para vocês verem melhor que a colônia de Sacramento fica na margem oposta a Buenos Aires, tá? Aqui o Oceano Atlântico e os 7 povos das missões. Só que com essa permuta dos povos, estourou a Guerra Guaranítica. O que era esta Guerra Guaranítica? Era uma guerra de jesuítas espanhóis aliados aos índios guaranis contra portugueses e espanhóis. Com essa permuta dos povos, estourou a Guerra Guaranítica. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!